Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Judeus. 4. Discurso Programa de um Rabino. A revista intitulada Les Contemporains, editada em Paris, publicou no tomo 22 da terceira série, edições de julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 1881, um estudo em 20 capítulos, assinado por Volsky, sobre a vida íntima e secreta dos judeus, particularmente na Rússia. Esse estudo baseia-se principalmente num livro publicado em língua russa, em Vilna, em 1870, por um judeu convertido, Brafman, Livre sur le Kahal. Essa publicação desagradou soberanamente os judeus, que compraram para queimá-los ou escondê-los todos os exemplares dos quais puderam se apoderar. Volsky diz possuir um, e nos 20 capítulos traduz as partes mais importantes. O Kahal, que é o governo administrativo dos judeus, e o seu tribunal judiciário, que se chama Beth Din, são as duas autoridades às quais os judeus se submetem e cujas prescrições executam sagamente. O livre sur le Kahal contém mais de 1000 normas do Kahal, bem como atos, notícias, cartas, etc. Todos esses documentos levantam o véu que encobre a organização interior da sociedade judaica, os meios secretos, os caminhos enviesados pelos quais os judeus, que antigamente não eram admitidos ao gozo dos direitos civis, conseguiram, na maioria dos países da Europa, suplantar nos negócios o elemento estrangeiro, acumular grandes capitais, hipotecar, em benefício deles, as propriedades imobiliárias, tornar-se donos do comércio e da indústria e, enfim, apoderar-se da posição influente, dominadora, que ocupam na Europa e no mundo inteiro. Todas as ordenações do Kahal, publicadas por Brafman no seu livro, datam de 1794 a 1833. Sua autenticidade, diz ele, é confirmada pela antiguidade do papel em que foram escritas, pela uniformidade da escrita do notório que as redigiu, pelas marcas d'água do papel que mostram as letras B, O, F e B, enfim, pelas assinaturas que são exatamente idênticas em documentos de diferentes datas. Volsky, no estudo publicado no Les Contemporains, oferece desses documentos apenas aqueles que importam ao objetivo que ele se propunha no estudo. Ele os precede de um enxerto tirado de uma obra inglesa publicada por Sir John Radcliffe, sob esse título: Compet-rendu des événements politico-històrics survenus dans les dix dernières années. Relatório dos acontecimentos político-históricos ocorridos nos últimos 10 anos. O documento extraído desse livro, e que publicamos abaixo, consiste num discurso pronunciado por volta da metade do século XIX por um grande rabino numa reunião secreta. Não existe melhor prova da perseverança com a qual o povo judeu persegue, desde tempo imemorável e através de todos os meios possíveis, a ideia e a arte de reinar sobre toda a terra. Em 1806, Bonaldi lembrava a palavra do célebre Herder, que fazia esta predição no seu Adrasté. Os filhos de Israel, que formam por toda parte um Estado dentro do Estado, conseguirão, através de sua conduta sistemática e racionada, reduzir os cristãos a seus escravos. Que ninguém se engane, a dominação dos judeus será dura como a de todo o povo que foi dominado durante muito tempo e que depois se encontra no nível dos seus antigos senhores. O discurso acima pode ser considerado como o comentário dessas palavras. Nossos pais legaram aos eleitos de Israel o dever de se reunir uma vez a cada século ao redor da tumba do grande mestre Caleb, santo rabino Simão ben Judá, cuja ciência libera aos eleitos de cada geração o poder sobre toda a terra e a autoridade sobre todos os descendentes de Israel.
Eis já 18 séculos que dura a guerra de Israel contra esse poder que tinha sido prometido a Abraão, mas que tem sido arrebatado pela cruz. Pisoteado, humilhado por seus inimigos, sempre sob ameaça de morte, da perseguição, de raptos e violações de toda espécie, o povo de Israel não sucumbiu. E se dispersou por toda a terra, é porque toda a terra deve pertencer-lhe. Há vários séculos, nossos sábios lutam contra a cruz corajosamente e com uma perseverança que nada pode abater. Nosso povo se ergue gradualmente e seu poder cresce a cada dia. A nós pertence esse Deus do dia que Arão ergueu para nós no deserto, esse bezerro de ouro, essa divindade universal da época. Assim, pois, que nós nos tornarmos os únicos possuidores de todo o ouro da terra, o verdadeiro poder passará para as nossas mãos, e então se cumprirão as promessas que foram feitas a Abraão. O ouro, o maior poder da terra, o ouro que é a força, a recompensa, o instrumento de todo o poder. Esse tudo que o homem teme e deseja, eis o único mistério, a ciência mais profunda sobre o espírito que rege o mundo. Eis aí o futuro. 18 séculos pertenceram aos nossos inimigos. O século atual e os séculos futuros devem pertencer-nos, a nós, povo de Israel, e seguramente nos pertencerão. Eis a 10ª vez, depois de 1000 anos de luta atroz e incessante com nossos inimigos, que se reúnem no cemitério, ao redor da tumba do nosso grande mestre Caleb, santo rabino Simeão ben Judá, os eleitos de cada geração do povo de Israel, a fim de estabelecer os meios de obter vantagem para a nossa causa, das grandes faltas e pecados que não cessam de cometer nossos inimigos, os cristãos. Em cada oportunidade, o novo sinédrio proclamou e pregou a luta sem perdão contra seus inimigos. Mas, em nenhum dos séculos precedentes, nossos ancestrais tinham conseguido concentrar tanto ouro em nossas mãos e, por conseguinte, tanto poder, quanto o século XIX nos forneceu. Podemos, pois, nos vangloriar, sem ilusão temerária, de que logo atingiremos nosso objetivo e lançar um olhar de certeza em direção ao novo porvir. As perseguições e as humilhações, esses tempos sombrios e dolorosos que o povo de Israel suportou com uma paciência heróica, muito felizmente passaram para nós, graças ao progresso da civilização entre os cristãos. E esse progresso é o melhor escudo, atrás do qual poderíamos nos abrigar e agir para vencer, a passo rápido e firme, o espaço que nos separa do nosso supremo fim. Apenas lancemos os olhos sobre o estado material da época e analisemos os recursos que os israelitas procuraram desde o começo do atual século, através do fato único de estarem concentrados em suas mãos os imensos capitais de que dispõem neste momento. Assim, em Paris, Londres, Viena, Berlim, Amsterdã, Hamburgo, Roma, Nápoles, etc. E junto a todos os Rothschild, por toda parte os israelitas são senhores da situação financeira, mediante a posse de vários bilhões, sem contar que em cada localidade, de segunda e de terceira ordem, são ainda eles os detentores dos fundos em circulação, e que por toda parte, sem os filhos de Israel, sem sua influência imediata, nenhuma operação financeira, nenhum trabalho importante poderia ser executado. Hoje, todos os imperadores, reis e príncipes reinantes estão sobrecarregados de dívidas contraídas para a manutenção dos exércitos numerosos e permanentes, a fim de sustentar seus tronos cambaleantes. A Bolsa cota e regula essas dívidas, e somos em grande parte senhores da Bolsa em todas as praças. É caso, pois, de facilitarmos ainda e cada vez mais os empréstimos que nos são pedidos, a fim de nos tornarmos os reguladores de todos os valores e, tanto quanto for possível, explorar em penhor dos capitais que fornecemos ao país, suas linhas de ferro, minas, florestas, grandes siderúrgicas e fábricas, assim como outros imóveis, até mesmo a administração dos impostos. A agricultura sempre será a grande riqueza de cada país. A posse das grandes propriedades valerá sempre honras e grande influência aos seus titulares.
Daí segue que nossos esforços devem também tender no sentido de que nossos irmãos de Israel façam importantes aquisições territoriais. Devemos, pois, tanto quanto possível, levar ao fracionamento essas grandes propriedades, a fim de nos permitir sua aquisição mais pronta e mais fácil. Sob o pretexto de ir em ajuda das classes trabalhadoras, é preciso fazer com que os grandes possuidores de terra suportem todo o peso dos impostos e, quando as propriedades tiverem passado para as nossas mãos, todo o trabalho dos proletários cristãos se tornará para nós fonte de imensos lucros. A pobreza é a escravidão, disse um poeta. O proletariado é o mínimo servidor da especulação, mas a opressão e a influência são os humílimos servidores do espírito que inspira e estimula a intriga. E quem poderia recusar aos filhos de Israel o espírito, a prudência e a perspicácia? Nosso povo é ambicioso, orgulhoso, ávido de prazeres. Onde existe luz, existe também sombra, e não é sem razão que nosso Deus deu a seu povo escolhido a vitalidade da serpente, a astúcia da raposa, o olho do falcão, a memória do cão, a solidariedade e a associação dos castores. Gememos sob a escravidão da Babilônia e nos tornamos poderosos. Nossos templos foram destruídos e no lugar deles levantamos milhares de templos. Durante 18 séculos fomos escravos e no século presente nós nos levantamos e nos colocamos acima de todos os outros povos. Disse que numerosos dos nossos irmãos em Israel se converteram e aceitaram o batismo cristão. Pouco importa. Os batizados podem nos servir perfeitamente e se tornarem para nós auxiliares para caminhar em direção a novos horizontes que ainda nos são atualmente desconhecidos, porque os neófilos estão sempre presos a nós e, apesar do batismo do corpo, o espírito e a alma deles permanecem sempre fiéis a Israel. Daqui a um século, no máximo, não serão mais os filhos de Israel que quererão fazer-se cristãos, mas sim os cristãos que se alinharão sob a nossa santa fé. Mas então Israel os repudiará com desprezo. Sendo a Igreja cristã um dos nossos mais perigosos inimigos, devemos trabalhar com perseverança para diminuir sua influência. É preciso, pois, enxertar, tanto quanto possível, nas inteligências dos que professam a religião cristã, ideias de livre pensamento, de ceticismo, de cisma e provocar disputas religiosas tão naturalmente fecundas em divisões e em seitas dentro do cristianismo. Logicamente, é preciso começar por depreciar os ministros dessa religião. Declaremos-lhe uma guerra aberta. Provoquemos suspeitas acerca de sua devoção, da sua vida privada e, através do ridículo e da zombaria, venceremos a consideração demonstrada pelo Estado e pelo hábito. A Igreja tem como inimiga natural a luz, que é o resultado da instrução, o efeito natural da propaganda múltipla das escolas. Empenhemo-nos em ganhar influência sobre os jovens alunos. A ideia do progresso tem como consequência a igualdade de todas as religiões, a qual, por seu turno, conduz à supressão, nos programas, do estudo e das lições da religião cristã. Os israelitas, com habilidade e ciência, obterão sem dificuldade as cátedras e os lugares dos professores nas escolas cristãs. Com isso, a educação religiosa ficará relegada à família. E como na maioria das famílias falta tempo para vigiar esse ramo de ensino, o espírito religioso diminuirá gradativamente e, pouco a pouco, desaparecerá completamente. Cada guerra, cada revolução, cada estremecimento político ou religioso faz aproximar o momento em que atingiremos o fim supremo ao qual tendemos. O comércio e a especulação, dois ramos fecundos em lucros, jamais devem sair das mãos dos israelitas. Em primeiro lugar, é preciso monopolizar o comércio do álcool, da manteiga, do pão e do vinho, porque através dele nós nos tornamos senhores absolutos de toda a agricultura e, em geral, de toda a economia rural. Seremos os dispensadores de grãos para todos.
Mas, se sobrevier algum descontentamento produzido pela miséria, sempre teremos tempo para jogar a responsabilidade sobre os governos. Todos os empregos públicos devem ser acessíveis aos israelitas e, uma vez titulares, saberemos através da obsequiosidade e da perspicácia de nossos agentes penetrar até na primeira fonte de verdadeira influência e do verdadeiro poder. Entenda-se aqui que se trata apenas desses empregos aos quais estão ligados as honras, o poder e os privilégios, porque em relação àqueles que exigem o saber, o trabalho e a contrariedade, podem e devem ser abandonados aos cristãos. A magistratura é para nós uma instituição de primeira importância. A carreira dos advogados desenvolve mais a faculdade de civilização e inicia melhor nos negócios desses inimigos naturais, os cristãos, e é através dela que podemos reduzi-los à nossa mercê. Porque os israelitas não se tornariam ministros da cultura quando têm tido tão frequentemente a pasta das finanças? Os israelitas devem também aspirar à posição de legisladores, com vistas a trabalharem para a abrogação das leis feitas pelos goim contra os filhos de Israel, os verdadeiros fiéis, dado o seu invariável apego às leis de Abraão. Quanto ao mais, nesse ponto, nosso plano atinge sua mais completa realização, porque o progresso reconheceu-nos e concedeu-nos, quase por toda parte, os mesmos direitos da cidadania dos cristãos. Mas o que importa obter, aquilo que deve ser objeto dos nossos incessantes esforços, é uma lei menos severa sobre a falência. Faremos disso uma mina de ouro para nós, bem mais rica do que foram outrora as minas de ouro da Califórnia. O povo de Israel deve dirigir sua ambição para esse alto grau de poder do qual decorrem a consideração e as honras. O meio mais seguro de aí chegar é ter a parte preponderante de todas essas operações industriais, financeiras e comerciais, guardando-se de toda armadilha e de toda sedução que poderiam expô-lo aos processos judiciais perante os tribunais do país. Ele aplicará, pois, na escolha dessas espécies de especulação, a prudência e o tato que são próprios à sua atitude congênita para os negócios. Não devemos ficar alheios a nada daquilo que conquiste um lugar distinguido na sociedade. Filosofia, medicina, direito, música, economia, política. Numa palavra, todos os ramos da ciência, da arte e da literatura constituem vasto campo em que os sucessos devem caber grandemente a nós e colocar em relevo a nossa capacidade. Essas vocações são inseparáveis da especulação. Assim, a produção de uma composição musical, ainda que muito medíocre, fornecerá aos nossos uma razão plausível para erguer sobre um pedestal e cercar com uma auréola o israelita que for o seu autor. Quanto às ciências, medicina e filosofia devem fazer parte igualmente do nosso domínio intelectual. Um médico é iniciado nos segredos mais íntimos da família e tem como tal nas suas mãos a vida e a saúde dos nossos mortais inimigos, os cristãos. Devemos encorajar as alianças matrimoniais entre israelitas e cristãos, porque o povo de Israel, sem arriscar-se a ter prejuízo com esse contato, só pode beneficiar-se com tais alianças. A introdução de uma quantidade mínima de sangue impuro em nosso povo eleito por Deus não poderia corrompê-lo, e nossos filhos e filhas fornecerão, através desses casamentos, alianças com as famílias cristãs, possuidoras de alguma influência e poder. Em troca do dinheiro que daremos, é justo que obtenhamos o equivalente em influência sobre tudo que nos cerca. O parentesco com os cristãos não importa em desvio do caminho que traçamos. Ao contrário, com um pouco de habilidade, ela nos tornará de alguma maneira os árbitros dos seus destinos. Seria desejável que os israelitas se abstivessem de ter por esposas as mulheres da nossa santa religião e que escolhessem para esse papel as virgens cristãs. Substituir o sacramento do casamento da Igreja por um simples contrato diante de uma autoridade civil qualquer
seria para nós da maior importância, porque então as mulheres cristãs afluiriam para o nosso campo. Se o ouro é o primeiro poder deste mundo, o segundo é, sem contradita, a imprensa. Mas que pode o segundo sem o primeiro? Como nós não podemos realizar tudo o que tem sido dito e projetado no mais alto sem o socorro da imprensa, é preciso que os nossos presidam a direção de todos os jornais cotidianos em cada país. A posse do ouro, a habilidade na escolha e no emprego dos meios de amolecimento das capacidades venais, tornar-nos-ão árbitros da opinião pública e dar-nos-ão o império sobre as massas. Caminhando assim, passo a passo, nessa via, e com a perseverança que é nossa grande virtude, expulsaremos os cristãos e tornaremos nula a influência deles. Ditaremos ao mundo aquilo em que ele deve ter fé, aquilo que ele deve honrar e aquilo que ele deve maldizer. Talvez algumas individualidades se ergam contra nós e nos lancem injúrias e anátemas, mas as massas dóceis e ignorantes nos escutarão e tomarão nosso partido. Uma vez mestres absolutos da imprensa, poderemos mudar a nosso bel prazer as ideias sobre honra, virtude, retidão de caráter e lançar o primeiro dano e o primeiro golpe contra essa instituição sacrossanta, até o momento, a família, e consumar sua dissolução. Poderemos extirpar a crença e a fé em tudo aquilo que nossos inimigos, os cristãos, veneraram até este momento, e fazendo do arrebatamento das paixões uma arma, declararemos guerra aberta a tudo aquilo que ainda se respeita e venera. Que tudo seja compreendido, notado, e que cada filho de Israel se compenetre desses verdadeiros princípios. Então nosso poder crescerá como uma árvore gigantesca, cujos ramos conterão os frutos que se chamam riqueza, prazer, felicidade, poder, em compensação a essa condição hedionda que durante longos séculos tem sido o único quinhão de Israel. Quando um dos nossos der um passo à frente e o outro o siga de perto, se o seu pé escorrega, seja socorrido e levantado por seus correligionários. Se um israelita é citado perante os tribunais do país onde ele mora, que seus irmãos de religião se apressem em lhe dar auxílio e assistência, mas somente quando o acusado tiver agido de conformidade com as leis que Israel observe estritamente e guarda há tantos séculos. Nosso povo é conservador, fiel às cerimônias religiosas e aos usos que nos legaram nossos ancestrais. Nosso interesse é que ao menos simulemos o zelo pelas questões sociais da ordem do dia, sobretudo por aquelas que têm caráter de melhorar a sorte dos trabalhadores. Mas, na realidade, nossos esforços devem tender a que nos apoderemos desse movimento de opinião pública e o dirijamos. A cegueira das massas, sua propensão a se entregar à eloquência, tão vazia quanto sonora, que reboa nas esquinas, fazem delas uma presa fácil e um duplo instrumento de popularidade e de crédito. Encontraremos sem dificuldade entre os nossos a expressão de sentimentos artificiais e tanta eloquência quanto os cristãos sinceros encontram no entusiasmo deles. É preciso, tanto quanto possível, entreter o proletariado, submetê-lo àqueles que têm o gerenciamento do dinheiro. Por esse meio, levantaremos as massas quando quisermos. Nós a impeliremos às desordens, às revoluções, e cada uma dessas catástrofes adianta um grande passo dos nossos interesses íntimos e nos aproxima rapidamente da nossa única finalidade, a de reinar sobre a terra, como foi prometido a nosso pai Abraão. Se os fatos que se desenrolam aos nossos olhos não estivessem como estão tão conformes às instruções dadas ao seu povo pelo rabino citado por Sir John Radcliffe, poderíamos dizer que existe exagero nesse documento. Mas cada dia nos traz uma nova prova da sua assustadora realidade. A perda da França e dos Estados católicos, além da dos outros Estados cristãos, é coisa decidida. É apenas uma questão de tempo. Caso os povos não retornem à Igreja e aos seus preceitos e não levantem o estandarte da cruz
que foi sua salvaguarda durante tantos séculos e que seus inimigos querem fazer desaparecer. 5. A condição do judeu desde a dispersão até nossos dias e suas causas. Os judeus tiveram muito que sofrer nos séculos passados. Nesses sofrimentos é preciso reconhecer, primeiramente, com o padre Joseph Leman, um castigo do céu. O justo fora embebido por nós com ultrajes. Nós colocáramos um manto de irisão sobre seus ombros, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, uma cana na sua mão. Golpes, escarros, insultos, vergonhas de toda espécie lhe foram prodigalizadas. Nada daquilo que constitui opróbrio lhe foi poupado por nós. E como último aspecto, quanto se tratou de comprá-lo a preço de dinheiro para fazê-lo matar, nós os estimáramos um ser vil, 30 dinheiros. Esses opróbrios foram encontrados depois como castigo e pena de talião na vida do povo judeu. Igualmente, não lhe faltou nada daquilo que constitui vexames e tristezas. Quem ousaria desconhecê-lo? Povo infeliz, que todavia não sabemos como lamentar, escreveu São Jerônimo. Reflexão que parece suave à vista do decreto pronunciado pelo nosso próprio grande legislador, Moisés. Sereis como o alvo da maledicência e o escárnio de todos os povos para onde o Senhor vos tiver conduzido. Para se ter tornado o alvo da maledicência e o escárnio do universo, quando se tinha sido o povo de Deus, é preciso certamente ter cometido um grande crime. Levantemos com a história na mão o catálogo de algumas dessas humilhações que nos tornaram o alvo da maledicência e o escárnio dos outros povos. Enumeraremos sem desenvolver. Por exemplo, primeiro, a venda dos judeus como gado na feira após a ruína de Jerusalém. Nós vendéramos o justo por 30 dinheiros. Na feira de Terebinto, trocaram-se 30 judeus por um dinheiro. Segundo, a proibição durante vários séculos de virem chorar nas ruínas de Jerusalém. Os pobres judeus visitantes eram repelidos com dureza e desprezo. Mais tarde, ser-lhes-á concedido esse favor um só dia por ano. Mas era preciso então pagar nossas lágrimas e comprar bem caro o direito de olhar e de chorar do alto de uma colina. Terceiro, a exclusão dos judeus das classes da sociedade, isto por toda parte. Nós éramos menos que os leprosos, mas também a ele nós não havíamos olhado como um leproso? Quarto, a bofetada que em Toulouse, Béziers e outros lugares, um representante da comunidade judaica estava obrigado a vir receber publicamente, na Sexta-feira Santa. Quinto, a rodela, ou estrela amarela, era um pedaço de tecido amarelo sobre os nossos peitos, ou ainda um chifre dessa mesma cor nos nossos chapéus, a fim de que, de longe, todos pudessem nos perceber e dizer: é um judeu. Sexto, os bairros separados, ou judiárias, ruelas estreitas, insuficientes, frequentemente infectadas, nas quais nossas famílias eram guardadas à distância e amontoadas. Sétimo, a obrigação, em certas cidades, de pagar de alguma maneira o ar que respiravam, como em Augsburg, onde pagavam 1 florim por hora, e em Breme, 1 ducado por dia. Oitavo, a proibição de aparecer em público certos dias do ano. Era preciso que nos escondêssemos, desde a manhã de Ramos até o dia de Páscoa. Parecíamos riscados da lista dos vivos. Mas também a ele nós não tínhamos riscado? Não tínhamos no palácio de Caifás escondido seu divino semblante para melhor feri-lo? Adivinha quem te bateu? Nono, os suplícios infames. Supliciava-se um judeu entre 2 cães. Na Alemanha, na Suíça, penduravam-nos pelos pés ao lado de um cão, por escárnio, porque o cão é símbolo da fidelidade. Décimo, a permissão dada a qualquer oficial público para usar epítetos desonrosos
relativamente aos judeus, nas defesas, nos atos judiciários. Mas ele, quando estava diante dos tribunais de Jerusalém, não o sobrecarregamos com designações odiosas, perseguindo-o, insultando-o até a cruz? 11. A expulsão todas as noites de certas cidades ao som da trompa. Eles deviam, quando a trompa soava, se dispor a partir e ter deixado a cidade na hora do fechamento dos portões. 12. A proibição de se banharem nos rios em que se banhavam os cristãos. Na Provença e na Bolonha, eles estavam excluídos dos banhos públicos, exceto na sexta-feira, dia em que esses estabelecimentos eram abertos às dançarinas e às prostitutas. 13. A interdição de certos passeios, lugares, jardins públicos. Não faz ainda 50 anos que numa cidade da Alemanha ainda se lia na entrada de um passeio público essa inscrição: proibido aos judeus e aos porcos entrar aqui. 14. O que nos pareceu particularmente amargo e doloroso foram os obstáculos que se colocaram para o batismo através da tomada dos bens do judeu que se fazia batizar. Com efeito, o judeu que se tornava cristão deixava de ficar sujeito às taxas que pesavam sobre os da sua nação. Ele diminuía, pois, de igual parte, o feudo do seu senhor. Ora, um tal ato era proibido, e o sucerano acreditava compensar essa diminuição do feudo pela tomada de todos os bens do judeu. Ele lhe dava, em seguida, a porção que estimava conveniente. Não é bem verdade? Tais foram os nossos opróbrios. Pode-se dizer que para os judeus existiram instituições de desprezo, um desprezo publicamente organizado. Nós estávamos envolvidos nesse desprezo da cabeça aos pés. Mas também nele, dos pés à cabeça, quando foi o homem das dores, não havia um só lugar que não tivéssemos deixado sem feridas. Como a providência, encolerizada, tinha dispersado Israel por todos os países, esses opróbrios se encontraram, sob uma forma ou outra, em todos os países. Eles duraram cada dia do ano durante 1800 anos. Ó Moisés, nada tinhas exagerado ao anunciar que seríamos o escárnio e a irrisão de todos os povos. Davi, igualmente, nas suas visões sobre Cristo, tinha visto que nós lhe daríamos vinagre a beber. Ele anunciara, logo em seguida, que nosso dorso seria obrigado a se curvar. Sua profecia, como a de Moisés, realizou-se ao pé da letra. Nosso dorso está literalmente curvado sob o desprezo que pesa sobre nós. Ó Deus, das justiças e das misericórdias, se aceitando esses opróbrios podemos fazer com que esqueçais aqueles com que sobrecarregamos vosso Filho, nosso Messias, então inclinamos a cabeça e vos dizemos agora, piedade. Uma outra causa desses sofrimentos que os judeus tiveram que suportar foi a vingança dos povos que os judeus arruinavam, reduziam à miséria em todo lugar em que se estabeleciam. Não somente monopolizavam o comércio de troca, do qual obtinham escandalosos lucros, mas emprestavam a juros ou sob penhor, com um prazo reduzido de vencimento por semana. E nessa exploração do povo, sua rapina chegou a excessos quase inacreditáveis. Sua usura, diz um dos seus recentes historiadores, era onerosa para o público e tornava-os impopulares, porque a taxa do juro, além de muito variável, era muito elevada, em razão da raridade dos capitais e do tamanho do risco. Os judeus e os lombardos não emprestavam a menos de 40%. Era a condição mais humana que um amigo podia esperar deles quando não tinham nada a perder com ele. E eles raramente se limitavam a esse percentual. O Papa Clemente VIII escreveu sobre os judeus do seu século. Todos sofrem suas usuras, seus monopólios, suas fraudes. Eles reduziram à mendicidade uma multidão de infelizes, principalmente os camponeses, os simples e os pobres. O rei Filipe Augusto teve que publicar a famosa Ordenação de Setembro de 1206, na qual era dito, entre outras coisas: nenhum judeu poderá ter juro mais alto do que 2 dinheiros por libra por semana.
Durante o tempo do empréstimo, o judeu e o devedor abster-se-ão de afirmar o devedor que recebeu todo o contido na obrigação e que nada terá dado nem prometido ao judeu, e o judeu que nada terá recebido e que nada lhe terá sido prometido. E se no prosseguimento do negócio se convencerem do contrário, o judeu perderá seu crédito e o devedor estará na misericórdia do rei. Haverá em cada cidade 2 homens de probidade que guardarão o sinete dos judeus, e eles jurarão sobre o evangelho que não aporão o sinete em nenhuma promessa, se não tiverem conhecimento por eles mesmos ou por outros que a soma que ela contém é legitimamente devida. Vê-se por essa ordenação que medidas eram necessárias para conter os usurários judeus. A Rainha Branca, que governava o reino durante a minoridade de Luís IX, tentou pôr termo a esse flagelo indestrutível da usura judaica. Sua ordenação está datada de Melum, dezembro de 1230. As somas devidas aos judeus serão pagas em 3 anos e o termo de cada pagamento venderá no dia de Todos os Santos. Os judeus apresentarão suas letras ou suas obrigações aos seus senhores antes do seguinte dia de Todos os Santos, e se faltarem a isso, suas obrigações serão nulas. Decorridos os 3 anos, subsistia ainda uma parte das dívidas registradas, e os judeus perseguiam a cobrança. Uma nova ordenação, 1234, facilitou aos cristãos o pagamento e pôs em termo às violências dos judeus. 20 anos mais tarde, em 1254, na Ordenação Geral para a Reforma dos Costumes, São Luís ratificou o que tinha sido ordenado precedentemente por sua mãe. Acrescentou a ordem de queimar o Talmude, segundo as prescrições de Inocêncio IV. A usura judaica resistiu a todos os esforços do Santo Rei. Ele expulsou os judeus e confiscou seus bens, mas tendo cuidado de fazer restituir aquilo que os judeus tinham extorquido pela usura. Os judeus não tardaram a entrar de novo no reino, e o rei os recolocou na posse de suas sinagogas e cemitérios. Vários dos sucessores de São Luís tiveram de adotar medidas semelhantes. Eis um édito publicado em julho de 1291 por Filipe o Belo, a pedido dos habitantes de Poitiers. Filipe, rei dos francos, pela graça de Deus, a todos os que lerem o presente, saudação. Tendo sabido através do relato de grande número de homens, muito dignos de fé, que o território de Poitiers é desumanamente explorado e absoluta e despoticamente esmagado por uma quantidade considerável de judeus que ali se entregam a uma usura criminosa e a toda espécie de comércios ilícitos. Desejando velar pela felicidade dos habitantes desse território e cumprir a vontade que vieram exprimir de diferentes maneiras, concedemos a todos, prelados, capítulos, abades, priores, colégios, cidades, comunas, barões e outros senhores temporais da senescalha de Poitiers, a todos os que governam, os homens, e também a todos aqueles que deles dependem, que os judeus sejam expulsos perpétua irrevogavelmente da dita senescalha. Não permitimos que em nenhum tempo eles aí tenham habitação nem permanência. Ordenamos que sejam afastados e expulsos por nosso senescal, antes da natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Hoje os judeus conseguiram cavar em todos os estados o abismo da dúvida. É um princípio moderno que estados, províncias, cidades podem onerar o futuro em benefício do presente. Os capitais judeus fornecem os meios para isso e com isso concordam. Empréstimos insensatos que jamais serão amortizados aumentam perpetuamente a carga esmagadora do imposto e põem todos os governos à mercê da judiaria. Todo governo moderno estaria perdido no momento em que tivesse a imprudência de se indispor com os proprietários do grande capital. Como resistiria ele à coalizão dos judeus que juntos fechariam seus cofres? Graças à sua astúcia e possuídos pelo instinto da dominação, os judeus invadiram gradualmente todas as avenidas que conduzem às riquezas, às dignidades e ao poder.
Eles dirigem a bolsa, a imprensa, o teatro, a literatura, as administrações, as grandes vias de comunicação em terra e no mar, e pela ascendência de sua fortuna e do seu gênio, mantém encerrada na hora presente, como numa rede, toda a sociedade cristã. Assim falam deles o venerável padre Rastibone, na obra La Question Juive. Ele não exagera, e essas nações, tão orgulhosas de terem conquistado a liberdade, a igualdade e a fraternidade, são o joguete de estrangeiros que as conduzem, que as mantêm sob o jugo e que as dividem.